Olá, hoje eu gostaria de trazer um conteúdo para vocês que fala dos pilares da inteligência emocional. Inteligência emocional é a liberdade de gerir suas próprias emoções e utilizá-la a seu favor. Outra habilidade da inteligência emocional é a compreensão das emoções das pessoas, que permite a construção de relações mais saudáveis e escolhas conscientes. As pessoas que desenvolvem a inteligência emocional possuem a capacidade de pensar, sentir e agir de maneira consciente, sem permitir que as emoções controlem as suas vidas. É importante aqui você saber que nós não controlamos nossas emoções, nós gerenciamos ou administramos. Agora vou mostrar para vocês os pilares da inteligência emocional. Primeiro é o estado de presença. Você precisa acolher a emoção e observar. Segundo, você tem que acolher aquela emoção. Estou sentindo raiva ou estou sentindo triste. Tu vai ter que fazer um acolhimento da emoção a qual você está sentindo. Depois você vai gestar, que é reconhecer que você precisa de um tempo para gerir aquilo que está acontecendo. E por último, acontece um movimento, que é o comportamento que você vai ter diante aquela notícia que você recebeu, aquele movimento interno que acontece dentro de você. Também é muito importante você saber que a emoção é o combustível do comportamento e é o hormônio do combustível, da emoção. Elas estão totalmente interligadas. A emoção, ela é distinta, é distinto, é uma reação. Então, é possível você controlar a emoção, porque quando surge a emoção, ela é totalmente orgânica. Para te proteger, a hora que você perceber a emoção, ela já foi acionada. Exemplo, estou com raiva, estou com medo. Opa, o medo já foi acionado aí. Então, isso é de extrema importância. Agora, o que nós conseguimos fazer aqui? Nós conseguimos gerenciar, gerir a emoção e ter um comportamento consciente mediante aquela emoção. Nós não conseguimos aqui modificar a emoção, mas conseguimos trazer um comportamento coerente com essa emoção. O que preciso ter para gerir a minha emoção? Primeiro você precisa ter um estado de presença. É o primeiro pilar, conseguir perceber aquele movimento. O que é que você está sentindo mediante aquilo que você chegou até o teu sistema, você escutou. Como eu consigo desenvolver o estado de consciência? Você trazendo a atenção para o seu corpo em vários momentos do dia. Exemplo, trazer atenção quando você está respirando, a forma com que você está respirando das maneiras que você consegue trazer o estado de consciência, perceber sensações, né? Quando o que você está sentindo, sensações como você está se alimentando, sentir o sabor do alimento, sentar e comer calmamente, né? Você fazer uma caminhada e sentir os passos que você está dando, isso você vai treinando o teu estado de consciência, né? O estado de presença. E o acolhimento, o que é o acolhimento? O acolhimento é você acolher aquela emoção, seja ela qual for, de tristeza, de raiva, de angústia. Então você vai acolher, não, eu estou sentindo raiva. Como que eu vou lidar mediante o que eu estou sentindo, né? Não adianta você negar.
Você tem que deixar aquele sentimento sentir, acolher aquele sentimento. O sentimento que eu estou sentindo é um sentimento que está me trazendo uma tristeza. Um exemplo, reconhecer por que estou triste. O que aconteceu que me fez eu sentir a tristeza? Eu vou entender o movimento que ele é interno, observar o ambiente, né, sobre aquilo que eu escutei, né, e como que eu vou manter a minha relação, né, com a pessoa que me trouxe aquela informação. Depois tu vai gestar, que é o último, que é o comportamento. Qual é a decisão que você vai tomar mediante aquela notícia que você recebeu que te deixou triste, ou então que te deixou com raiva? Como que você vai agir depois desse movimento? Ali você vai falar para a pessoa o que tu sentiu, ou então muitas vezes é muito importante, se você vai sentir que você vai falar algo que você não gostaria de falar, você pedir para a pessoa, com licença, vou no banheiro, ou então a gente conversa depois, ou tu vai dizer para a pessoa o que você não gostou, você vai gestar, que é a última fase, né? Que é o teu comportamento mediante aquela informação que você recebeu. Então isso é de extrema importância. Por isso que já diz, os pilares da inteligência emocional. O movimento, ele não é nada mais, nada menos de como eu me comporto. A questão, ela não está na emoção. Está na forma que me comporto diante da emoção. Como eu vou me comportar diante daquela emoção, né? O que acontece que muitas vezes vem um comportamento coerente, saudável, ou um comportamento disfuncional. Qual é o comportamento que eu estou tendo? Só que na maioria, né, está no instinto. Na maioria das vezes está no instinto. Está no padrão de sobrevivência, na consciência restrita. Muitas vezes nós deixamos, né, que a nossa amígdala cerebral, que nós temos a amígdala cerebral, que é quando ela está hiperativada. Quando as pessoas que têm a amígdala cerebral hiperativada, ela reage totalmente no instinto, o tempo todo. Muitas vezes nesse comportamento da amígdala cerebral totalmente ativada, a pessoa não consegue digerir a emoção do outro, né? E muitas vezes não consegue ter empatia, porque o que acontece, a própria empatia faz parte da inteligência emocional. Exemplo, porque essa pessoa está reagindo assim? Você já olhou alguém com um comportamento muito agressivo, ou então que essa pessoa ficou muito depressiva, que vem a emoção da tristeza, e você muitas vezes não entendeu porque essa pessoa estava se comportando assim. Então, emoção, sentimento, depois o comportamento. Um exemplo assim bem básico disso aí é quando eu sempre digo, né? Quando eu procurei ajuda porque eu queria entender o porquê que eu tinha determinados comportamentos, o porquê que eu não sabia lidar com os meus comportamentos. Então, eu precisei buscar ajuda. Eu precisei conhecer como funcionava, porque eu não sabia gerir. Então, assim, tudo está integrado, o espiritual, o emocional e o físico, né? Então, eu precisava entender do meu corpo, da questão emocional, porque o espiritual eu já tinha conhecimento. Eu precisava entender como acontecia esse movimento interno, né? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês, que vocês passem a entender que nós temos um sistema, o qual muitas vezes que por várias questões, por várias lutas, por várias dificuldades a qual nós enfrentamos,
Nós precisamos lidar daquela forma, nós precisamos agir com aquele comportamento muitas vezes disfuncional, porque muitas vezes a gente não teve o conhecimento de alguém que chegasse e nos dissesse que aquilo não precisava nós reagir mais daquele jeito. Que hoje nós estava grande mesmo, e nós adultos, nós poderíamos nós mesmos gerir as nossas emoções e saber como que nós ia se comportar mediante a qualquer emoção. Então, qual que é a mensagem para você que está me escutando? A mensagem é o seguinte: como tem sido o teu comportamento diante as coisas do cotidiano que tem chegado em tua vida? Como tem sido a tua reação, o teu comportamento? Porque outrora o meu comportamento era totalmente disfuncional. Mas depois que eu procurei conhecer, eu procurei entender como é que funcionava, então eu passei a me comportar novamente, né? Porque eu aprendi como é que lidava. Por isso a importância de nós desativar a amígdala cerebral. Você sempre escutou falar que a gente tem amígdala na garganta, mas nós também temos uma amígdala cerebral, que a função dela é te proteger. E muitas vezes você reage sem ter a consciência que você tem no teu sistema, né, algo que se chama amígdala cerebral, que muitas vezes ela te coloca em perigo, a função dela é te proteger, só que muitas vezes ela te coloca em perigo e aquele perigo não é real. Mas como por várias questões da tua vida você precisou agir sempre assim na defensiva, você teve aquele comportamento disfuncional. E com isso, nós colocamos muitas coisas em nossas vidas, nós perdemos muitas oportunidades em nossa vida pelo nosso comportamento. A qual as pessoas nos olham e elas olham para nós e nos julgam porque muitas vezes elas não estão entendendo por que nós agimos ou reagimos daquela forma. Assim como muitas vezes nós não conseguimos entender o comportamento de alguém a qual você ou eu julgou disfuncional. Por isso que a importância de nós conhecer como funciona o nosso sistema. A importância de você conhecer como você pode gerir as suas emoções. Que é um movimento interno e que vem uma coisa após a outra, só que é questão de milésimo de segundo. Mas se você tiver esse conhecimento, você vai conseguir gerir, você vai conseguir gerenciar. Sabe, a emoção ela vem, não tem como você controlar, em outras palavras. Mas você vai saber fazer aquele processo de como que você vai lidar com aquela informação que chegou para ti. Tu precisa reagir agressiva? Tu não precisa? Tu pode parar um pouquinho, pensar antes de agir? Isso é inteligência emocional. Mas muitas vezes isso aí o sistema não quer que nós saiba. O sistema quer que nós fique sem saber dessas informações, para que nós fique sem conhecimento e para que nós reaja sem necessidade de nós reagir daquela forma. Muitas vezes a gente não tem nem conhecimento por que nós estamos agindo daquela forma. Então é sobre isso, sabe? Trazer conhecimento, não. Eu ouvi falar que eu tenho como gerir minhas emoções. Eu tenho como investigar o porquê que a minha vida inteira eu tive um comportamento assim. Porque cada pessoa tem uma dificuldade e essa dificuldade ela necessita ser melhorada. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você que está me escutando nessa tarde. É muito importante esse conhecimento que você leve para a sua vida. Peço também que você curta esse vídeo, se você gostou, que você comente, porque esse assunto para mim ele é muito importante. Obrigado e que Deus abençoe a tarde de vocês.